quanto você precisa investir para ter uma piscicultura produtiva, né? E eu sei que muita gente aí está falando, me pergunta ou manda mensagem no direct ou manda mensagem nas caixinhas: Soraya, quanto eu preciso ter para investir? É rentável produzir peixe? Qual é a viabilidade econômica da atividade? Primeiro de tudo, quanto é que você precisa investir? E se você já tem a propriedade rural, né, uma área rural, esse é o primeiro passo, né? Porque de todo o capital que você precisa mobilizar para investir na produção de peixes, a área rural é o capital mais caro que você precisa ter, né? O que despende mais dinheiro. Então, para quem já tem uma propriedade rural, uma área rural, isso já é o meio caminho andado, né? Meio caminho andado aí, ou mais do que meio caminho andado, porque é o maior volume de dinheiro que precisa ser despendido para investir, para entrar, né, na piscicultura, na produção de peixes. Agora, se você já tem a propriedade rural e precisa investir ou construir os viveiros de piscicultura, é sobre isso que a gente vai falar. Então, antes, né, de você entender qual é o dinheiro quanto de dinheiro você precisa despender para investir na produção de peixes, você precisa saber quanto tem de capacidade de produção na tua piscicultura, ou na tua propriedade rural, né? E como é que você faz isso? A primeira coisa é se você tem água disponível ou se a água que você vai utilizar vão ser água de chuva. Essa é a primeira coisa que precisa ser averiguada. Então, se você tem água disponível, córrego, rio, represa, lagoa, que vai ser desviado para trazer para dentro dos seus viveiros de piscicultura, a gente faz uma avaliação do volume de água que você tem disponível com capacidade de uso, porque uma coisa é todo o volume de água que tem, né? Ou, por exemplo, tem um rio que passa no fundo da sua piscicultura, ok? Ou da sua propriedade rural, ok. Só que não é 100% do rio que passa atrás da sua piscicultura que você pode desviar para dentro para dentro dos tanques, né? Então, tem um percentual de volume de água que pode ser utilizado. Então, isso vai depender da legislação, não só federal, mas aí municipal ou estadual, dependendo da origem da nascente do rio, aí onde você vai captar essa água. Então, quando a gente descobre, né, faz essa análise de qual é o volume de água que você tem disponível para uso, a gente sabe qual é o tamanho do viveiro que pode ser construído. E muito diferente do que as pessoas acham, né? Você primeiro precisa saber qual é o volume de água que você tem, para só então você decidir o tamanho do viveiro que você vai construir. Porque imagine, e isso não é incomum, tá? Não é incomum. É mais comum do que vocês imaginam. As pessoas construírem um viveiro, então vai lá, contrata maquinário, gasta hora máquina, gasta combustível, gasta muito dinheiro, constrói esse viveiro e depois do viveiro construído não ter água disponível para fazer o teu ciclo de produção. É muito comum isso acontecer. E por que isso acontece? Justamente porque não conhecia o volume disponível de água de uso, própria para uso, né? Habilitada e que você possa utilizar. Então, são duas coisas distintas, né? Aí, antes de você decidir qual é o capital que você vai mobilizar para construir os viveiros, é isso, é você saber qual o máximo da capacidade. Vamos dizer que a sua propriedade rural tem um volume d'água que seja suficiente para abastecer, sei lá, 10 hectares de lâmina d'água. Ok, ótimo. Mesmo que você não queira implantar os 10 hectares de lâmina d'água, você sabe que existe a possibilidade, e aí você implanta 1, 2, 5 hectares de lâmina d'água, por exemplo. Agora, se for o contrário, eu tenho dinheiro suficiente para implantar 10 hectares de lâmina d'água, implanta e só tem o volume de água suficiente para 2 ou 3 hectares de lâmina d'água, aí vai dar ruim, tá? Então, a primeira coisa é essa, você conhecer o volume de água que você tem disponível para uso.
Conhecendo isso, ou no caso de pisciculturas que vão trabalhar com água parada, conhecer o perfil de solo, né? Você conhece lá o perfil de solo, ok. Se tem um solo com perfil que segura a água, que não tem infiltração, você vai trabalhar com captação de água, e captação de água basicamente é o quê? Você esperar ter volume de chuva suficiente para encher esses viveiros ao longo do período chuvoso aí da sua região. Aí, depois disso definido, depois de entendido tudo isso, aí sim você vai ver qual é o volume financeiro que você precisa despender para construir esses viveiros de piscicultura. E aí a questão é que esse valor vai depender muito do preço da hora máquina da tua região, tá? Em média, o que a gente tem trabalhado aí, praticado, em que as operadoras de maquinários fazem, é em torno de 70 a 90 mil reais por hectare de lâmina de viveiro implantado. Então, você vai construir um viveiro do zero, né? Construir um viveiro do zero, com 1,5 m, 1,60 m de média de profundidade, por exemplo, o preço que você vai precisar, né, gastar para implantar esse 1 hectare é em torno de 70 a 90 mil reais por hectare de viveiro implantado. Ah, Soraya, mas eu não sabia que era toda essa que era todo esse dinheiro. Sim, é todo esse dinheiro, porque eu preciso de maquinários e de combustível, né, de diesel, para fazer o uso desses maquinários ao longo da remoção das terras, né, que vão ser usadas para fazer a escavação dos viveiros. Então, se você tem noção do quanto de dinheiro vai ser despendido para fazer a implantação desses viveiros, tudo fica mais claro, porque aí você sabe se você vai implantar logo de uma vez os 10 hectares de lâmina d'água, ou se você começa 1 hectare, 2 hectares, vai ampliando conforme o teu retorno vai acontecendo.